A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, quero lhe convidar a se inscrever, tá bom? Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana. Hoje nós temos uma dinâmica muito interessante. Esta dinâmica traz como tema características da igreja primitiva. Então nós vamos associar o que a igreja primitiva fez no primeiro século, né, com também o dia de Pentecostes. O que ocorreu a partir do Pentecostes na vida da igreja. Para isso nós vamos precisar de 4 copos ou 4 cálices, conforme vocês podem observar aqui, ó, e também 4 papéis recortados em tirinhas, com os seguintes dizeres. Olha aqui, ó. Santidade, tá vendo? Santidade. O outro, batismo no Espírito Santo, tá? Então você vai recortar em tirinha e colar nos copos. Você vai também, ó, fazer uma tirinha com o nome evangelização, tá? E colar no copo. E também salvação. Tá? Salvação. Muito bem. Quais são os procedimentos? Como é que você vai realizar esta dinâmica? Você vai precisar também, ó, de uma jarra com água, tá? Uma jarra com água. É bom também você usar uma bacia, alguma coisa que segure, ó, porque você pode derramar a água na mesa, porque você vai precisar de uma mesa também. Para não derramar, você deve usar uma bacia, algum recipiente que coloque os copos em cima, tá certo? E então, depois que você conseguir todos esses materiais, levar para a sala de aula, e aí você vai começar a sua dinâmica explicando que a igreja primitiva nasceu a partir da salvação de almas. Então você tem que mostrar o primeiro copo, onde tem o nome salvação, tá? E quando você mostrar o primeiro copo salvação, põe um pouquinho de água nesse copo. Não bota muito não, bota um pouquinho, tá? Coloca um pouquinho de água dentro, salvação, tá? Então isso aqui é a ação de Deus, ó. A água simbolizando, tá? Então, a partir da salvação de água. E aí você parte para o segundo copo. Depois que as almas se salvaram, você vai mostrar agora o segundo copo e vai dizer que os cristãos, depois de salvos, né, eles participaram de uma grande experiência, que foi a experiência do batismo no Espírito Santo. E aí mais um pouco de água. Tá? Mais um pouco de água. Depois que esses crentes foram batizados com o Espírito Santo, diga que depois, né, os cristãos, eles viveram uma experiência de fé muito mais profunda, que foi a experiência da santidade. Então, o cristão que ele é batizado com o Espírito Santo, ele não vai mais viver uma vida de impiedade. Ele quer viver agora uma vida de santidade. Então, mostre para os seus alunos que esses cristãos passaram a viver melhor depois que passaram a viver uma vida de santidade. A igreja vivia em amor, as atitudes da igreja, os seus comportamentos melhoraram, não havia espaço para a avareza, não havia espaço para o egoísmo, mas somente para a bondade. A Bíblia diz que ele não tinha nada do que era propriamente seu, mas era dos irmãos. Então veja o que a santidade fez com a vida desses cristãos. Depois que eles passaram a viver uma vida de santidade, o Espírito Santo impulsionou eles a fazer algo muito mais glorioso para que a igreja crescesse, que foi a evangelização. A evangelização, né? Então perceba o que foi que aconteceu com a igreja
logo após eles passarem pela salvação, pelo batismo com o Espírito Santo e pela santidade. Eles agora não resistiram em guardar isso para si. Não. Eles agora queriam levar isso para o mundo. Queria levar isso para o mundo. E aí o que é que você vai fazer? Você vai juntar a salvação, tá? Você vai juntar a salvação com a evangelização. Você vai juntar a santidade com a evangelização. Olha aí o copo, ó, já está quase cheio, né? Agora vai transbordar. E você vai juntar o batismo com o Espírito Santo com a evangelização. Aí, ó, o copo encheu pela boca. Então os cristãos não tinham como não fazer a obra de evangelização. Eles estavam cheios, como este copo aqui. Então, esta realidade você vai mostrar para os seus alunos. Que o cristão que estão cheio de Deus, cheio de santidade, cheio do Espírito Santo, cheio da santificação, isto eles não guardam para si. Eles querem espalhar isso pelo mundo. Então mostre para os seus alunos que a experiência do Pentecoste foi algo surpreendente. Por quê, gente? Porque a ação do Espírito Santo, ela impulsionou os crentes para fazer a obra missionária, para evangelizar. Qualquer tipo de estratégia missionária serão insuficientes se não houver a ação do Espírito Santo. Nós dependemos da ação do Espírito Santo para a conversão do povo. Então, fale isso para os seus alunos. O Espírito Santo é quem influencia o crente, tanto para pregar o Evangelho, como também para fazer com que as almas se convertam. Vocês podem observar uma clara conclusão do texto de Atos capítulo 2, é que a presença do Espírito Santo, ela leva a mensagem para as ruas, para fora dos salões, ao alcance das pessoas, tanto de perto como de longe. Então, esta ação do Espírito Santo, se nós formos observar bem, os ciclos de avivamento onde Deus usa homens como John Wesley, David Brenner, D.L. Moody e muitos outros, nós percebemos que a proclamação da palavra de Deus, ela se torna uma consequência natural na vida desses homens que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios de santidade, estão cheios da salvação. Tudo este homem pode fazer em prol do Evangelho, em prol da obra de Deus. Por quê? Porque eles passaram pela experiência do Pentecostes. E a partir desta experiência, estes homens ganharam o mundo. Então é esta dinâmica que você deve passar para os seus alunos, tá bom? Que Deus te abençoe.